Boa noite, irmãos. É noite, mas ainda não é hora de dormir. Diga para quem está do seu lado. Ainda não é hora de dormir. Eu falo isso para mim. No almoço tomei um suco de maracujá. Aí à tarde deu aquele negócio. Eu falei, meu Deus, eu estou passando mal. O que será que está acontecendo comigo? Aí eu lembrei, tomei maracujá. Que tem uma ação poderosa em mim. Mas eu louvo a Deus por esses dias. Assim como Samuel observou, recém chegamos de uma viagem do exterior. Mas eu fiquei considerando esses dias aqui com vocês. E Deus trouxe uma gratidão tão grande no meu coração. Tem sido dias de lutas, de desafios, como eu sei que talvez tenha sido para você também. E eu senti como que o Senhor nos trazendo para cá, para um renovo. Fui muito renovado, consolado, fortalecido, na simplicidade da comunhão, do abraço dos irmãos, do tempo que estivemos juntos. Verdadeiramente eu estou levando muito mais do que trouxe. Essa igreja é uma igreja amada, uma igreja muito inspiradora. Nós também estamos de olho em vocês, aprendendo, recebendo, assimilando. Quando nós cantamos, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, isso é uma verdade. Ninguém detém todas as coisas e Deus nos fez dependentes dEle e dependentes uns dos outros também. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Louvo a Deus pela vida dos pastores, pela vida da liderança dessa igreja. Eu louvo a Deus por esses dias. Deus sabe como fomos fortalecidos nesses dias. Meditamos sobre adoração e discipulado. Observamos que essas duas palavras estão interligadas, porque o discípulo deve ser um adorador, e o adorador, inevitavelmente, é um discípulo. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre um ingrediente que não pode faltar, nem para a vida do discípulo, nem para a vida do adorador, que é o reino de Deus. Nós combinamos uma coisa e você já não está cumprindo. Eu disse que quando falasse sobre reino de Deus, você deveria sorrir. Então vamos voltar. Volta. Então, nós vamos falar nessa noite sobre um ingrediente que não pode faltar. Nem para a vida do discípulo, nem para a vida do adorador. Que é o reino de Deus. Glória a Deus. Porque às vezes fala sobre o reino, fica aquele peso, aquela coisa, aquela desconfiança. Mas, como Samuel disse, eu não sei se você faz um retrospecto da sua vida. Eu vivo fazendo, vivo considerando, meditando, pesando as coisas, e eu sei quem eu era, como vivia. E sei que ainda não cheguei lá. Não alcancei a perfeição, como Paulo fala em Filipenses. Ainda estou num processo. E Deus está lapidando, está trabalhando na minha vida, como eu creio, está trabalhando na sua também, através do seu reino, do seu governo, que é uma expressão maravilhosa do seu amor por nós. Deus governa aqueles que Ele ama, amém? Quem se sente amado por Deus aqui, diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Uma parábola maravilhosa de Jesus.
parábola do semeador. Vamos dividir em duas partes. A primeira parte, o tema, a partir do verso 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o tema. A partir do verso 18, temos agora a explicação do Senhor Jesus. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Lendo essa passagem, meus amados irmãos, nós podemos tirar algumas lições. Quero compartilhar rapidamente com vocês algumas coisas que o Senhor nos tem falado nesse contexto dessa parábola maravilhosa. A primeira consideração é que a semente é a palavra do reino. Você pode repetir comigo? Diga: a semente é a palavra do reino. Diga isso para quem está do seu lado. A semente é a palavra do reino. Eu sei que você sabe que existe uma diversidade de sementes. Da mesma forma que existe uma diversidade de palavras. A grande questão aqui é identificar essa palavra ou semente do reino em meio a tantas outras palavras, a tantas outras sementes que estão sendo lançadas nos dias de hoje. É interessante que esse desafio é o antigo, não é uma coisa recente, não é uma coisa nova. Os apóstolos também enfrentaram esse problema. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, o verso 4, Paulo fala sobre um outro Jesus que era pregado. Um espírito diferente e um evangelho diferente. Ele repete isso em Gálatas, capítulo 1, verso 6, outro evangelho. Interessante. Para alguém pregar um outro Jesus e pregar uma outra mensagem, um outro evangelho, só pode estar sendo influenciado por um outro espírito. Agora, meus amados irmãos, a semente ou a palavra do reino, ela é identificada por uma coisinha muito chave, inquestionável, contundente, importante, que é do nosso interesse. Eu tenho certeza que quando eu falar isso, você vai de novo sorrir e se alegrar nessa noite.
A semente do reino, a palavra do reino, ela é identificada pelo arrependimento. Meus irmãos, é isso aí. Diga para quem está do seu lado, arrependimento. Todos nós sabemos bem o significado, metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de atitude interior. Resumindo, o abandono da independência. Jesus ordenou que seus discípulos pregassem o arrependimento a todas as nações, começando por Jerusalém. A semente ou a palavra do reino é aquela que chama ao arrependimento. E é aquela que revela a vontade de Deus para todas as áreas da vida do homem. Meditando nessas coisas, o Senhor me fez observar que Jesus, com esse pano de fundo, com esse fundamento do reino de Deus, do arrependimento, ele entrava em todas as áreas da vida das pessoas. Área financeira, familiar, ministerial. Evangelho de João, no capítulo 4, naquela conversa com a mulher samaritana, em dado momento daquela conversa, Jesus diz o seguinte: vai e chama teu marido. Talvez a última coisa que aquela mulher queria ouvir era isso. Porque ela teve quantos maridos? 5. Um homem querendo ver Jesus sobe numa figueira braba. Jesus olha para ele e diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. As Escrituras não revelam os detalhes, Lucas 19. Mas revela que em dado momento, esse homem, Zaqueu, se levanta e diz o seguinte: Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Olhem bem para cá. Jesus na casa de Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, odiado pelos seus contemporâneos, ladrão, traidor. Penso eu que ali na casa de Zaqueu, numa boa, tranquilo como sempre foi Jesus, talvez o mestre tenha virado para Zaqueu e perguntado: Zaqueu, linda a sua casa, as suas coisas. Puxa, eu percebi que você é um homem próspero. Como você conseguiu estas coisas? Qual a raiz da sua prosperidade? No Evangelho de João, no capítulo 3, um dos mais importantes mestres da lei entre os judeus vai ver Jesus de noite. E aí ele tem que engolir uma palavra tão forte do Senhor Jesus, que lhe diz: você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus. Jesus ainda questiona dizendo: você é mestre em Israel, não consegue compreender essas coisas que eu estou falando para você? A palavra do reino, a semente do reino, é aquela que chama ao arrependimento. Nos convida a uma mudança radical da nossa forma de pensar. Nos convida a abandonar a nossa independência. Eu estou olhando para pessoas inteligentes aqui nesta noite. E eu tenho certeza que você já fez o que eu fiz, uma consideração que eu fiz na minha própria vida, fiz um retrospecto e cheguei à conclusão de que toda desgraça, toda frustração, todas as dores, todos os problemas, tudo que me envergonhou em toda a minha vida,
Todas as coisas que, de fato, não cooperaram para a minha felicidade. Foram coisas que eu decidi na minha independência. Eu tirei Deus da frente, tomei as minhas próprias decisões, fiz o que eu quis. E obviamente não deu certo. Quando o Senhor nos chama ao arrependimento, na verdade Ele está querendo resolver o pior problema que eu e você temos na nossa própria vida. O nosso próprio eu, a nossa própria vontade, no centro e no governo de nós mesmos. Você já fez essa consideração? Eu penso muito, irmãos. Tenho esse hábito de parar, de me aquietar, de considerar, de avaliar, de comparar as coisas. E quando eu paro para pensar, eu choro. E uma gratidão muito grande no meu coração se levanta, porque o Senhor, por misericórdia e graça, enviou o seu Filho para se assentar no trono do meu coração, para mudar radicalmente todas as coisas. A minha história de discípulo de Jesus começou com uma semana de casado. Deus foi tão misericordioso que me casei com uma semana, conheci o Asaf Borba. Através do Asaf conheci o Jon Gottfriedson. E por graça de Deus e misericórdia, comecei a ser discipulado com uma semana de casado. Penso eu, se não fosse o Senhor e o discipulado, talvez nem casado eu estaria hoje. Ministério, servir ao Senhor, à igreja, com a palavra, com a música. Minha vida era completamente desordenada dentro da igreja. Porque ainda escondido dentro da igreja, eu governava a mim mesmo. A palavra do reino, a semente do reino é identificada pelo chamado ao arrependimento e pela revelação da vontade de Deus, que deve ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você fica feliz com isso? Deus quer corrigir todas as coisas, quer ordenar todas as coisas, quer fazer em nós, por nós, aquilo que nós não conseguimos fazer. Existem pessoas bem intencionadas, que até amam a Deus e querem fazer a vontade do Senhor. Se entrega. O caminho é a entrega, a solução é a entrega. Se entrega, se rende. Deixa o Senhor governar a sua vida. Amém? Segunda consideração, uma lição, outra lição que a gente aprende nesse contexto. Todos ouvem a palavra do reino. Assim todos são indesculpáveis perante o Senhor. Pelo menos uma vez na sua vida você já deve ter ouvido essas coisas que nós estamos compartilhando nesta noite. Quando nós vamos para essa parábola do semeador, você vê que Jesus diz o seguinte: aqueles que ouvem e não compreendem. Aqueles que ouvem, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. Aqueles que ouvem, mas os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas. E ele também diz, aqueles que ouvem e compreendem. Todos ouvem. Todos. Nessa noite, mais uma vez, você está ouvindo sobre este tema. Mais uma vez, a semente do reino, a palavra do reino está sendo lançada na sua vida.
nós somos indesculpáveis. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus fala algo interessante que concorda plenamente com o capítulo 13. Ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram os combates contra esta casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que escuta estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram os combates, as mesmas coisas que aconteceu com a casa do homem prudente. E esta casa caiu, e foi grande a sua queda, grande a sua ruína. Todos nós somos indesculpáveis diante do Senhor, porque essa palavra é pregada, essa semente é lançada, ela é anunciada, e todos ouvem. Esse ano nós vamos completar 27 anos de casamento, eu e Selma. O Senhor nos deu 3 filhos. Cooperamos ministerialmente com a Igreja do Senhor Jesus, e os anos vão se passando, né? O trabalho se estendendo, e é interessante que continuamente estamos sob a influência dessa palavra, tendo acesso a ela, ouvindo das mais diversas formas, como um quadro pintado, uma figura que muda, mas a essência sempre é a mesma. Quando eu estava pensando sobre isso nos Estados Unidos, me arrepiei, falei, meu Deus do céu, nós somos indesculpáveis. Amém ou não? Quantos aqui já ouviram essa palavra do reino, essa semente do reino, pelo menos uma vez na sua vida? Diga para o seu irmão, você e eu somos indesculpáveis então. Deus em seu amor sempre fala. Hebreus 1 diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. No Evangelho de Mateus capítulo 24, verso 14, Jesus disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deus falou aos pais pelos profetas, Deus falou através do Filho. E o próprio Filho continua a falar através da igreja, dos seus discípulos, lançando a semente, o Evangelho do Reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Irmãos, olhem bem para cá, o mundo é indesculpável. Indesculpável. O Senhor não vai acertar qualquer tipo de argumentação justificativa. A semente vem, é lançada a todos nós. Terceira lição. Todos ouvem, porém reagem de 4 maneiras distintas. Todos têm acesso à semente do reino, à palavra do reino, mas a reação é diferente. 4 tipos de reação nós encontramos quando essa palavra é lançada, quando essa semente é lançada. Jesus fala dos que não compreendem. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a não compreender uma coisa que ela está ouvindo? Pensa comigo. Nós falamos nesses dias sobre o discípulo ser um seguidor,
mas ser um seguidor que precisa ter o alvo de encurtar a distância do seu mestre. Seguir Jesus de longe não adianta. Precisamos nos aproximar progressivamente dele. E falamos nesses dias sobre a questão do interesse, que a revelação, a intimidade é proporcional ao interesse e à busca. Irmãos, preste atenção. Aquilo que é do nosso interesse, nós fazemos. Eu e minha esposa começamos a fazer uma faculdade ano passado. Meu Deus do céu. Depois de 30 e poucos anos fora da escola. Mas nós tínhamos um interesse e uma convicção. E estamos prestes a nos formar. Agora olhem bem para cá. Você tem ouvido a palavra do reino. A semente do reino tem sido lançada na sua vida. Todos ouvem. Você tem se interessado por ela? Aqueles que Jesus diz que não compreendem a semente que é lançada à beira do caminho e que é levada pelas aves, roubada por Satanás, eu creio que são aqueles que expressam desinteresse pela palavra. Primeira reação, desinteresse. Segunda, ele fala daqueles que recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo. Algo interessante. Aqui o Senhor me fez ver a questão da superficialidade. Existem pessoas que se negam a mergulhar, a se aprofundar. Já é um outro nível de interesse, intensidade. Tem gente que faz as coisas, como a gente fala lá em São Paulo, meia boca, e empurra de qualquer jeito. Entra aqui, sai por aqui, não quer se envolver muito, não quer mergulhar naquilo que está recebendo. Interessante que essa semente que cai entre as pedras, Jesus diz o seguinte, que quando vem a angústia e a perseguição, logo se escandaliza. O significado é se ofende. Pergunta para quem está do seu lado, você já viu um discípulo dodói, ofendido? Olha nos olhos desse irmão que está do seu lado, vê se ele tem cara de dodói. Quando Jesus diz, chegando a angústia, isso significa uma crise pessoal, um conflito pessoal. E a perseguição é um conflito interpessoal. Igualzinho que a gente vê de vez em quando na igreja. Tem gente que se ofende, fica angustiado, fica aflito, né? A semente do reino vem para ordenar, para ajustar, para corrigir, porque Deus nos ama e quer nos fazer participantes da sua santidade. Eu e você estamos sendo preparados para viver eternamente com o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Por isso Deus está trabalhando na nossa vida. Não podemos nos ofender. Ficar angustiados. Milindrados. Às vezes os relacionamentos, as juntas e os ligamentos, as conexões entre os irmãos na igreja, sofre
conflitos, embates, rusgas. Eu creio que Deus quer corrigir essas coisas entre nós, para o nosso próprio bem. Algumas pessoas recebem essa palavra com extrema alegria. Minha mãe usava um termo que é fogo de palha. Graças a Deus, aqui não tem nenhum discípulo fogo de palha. Amém ou não? Você é fogo mesmo, é fogo de verdade, fogo que permanece. Mas o Senhor Jesus ainda fala o seguinte, esses aqui da rocha, então fala da superficialidade, aqueles que não se aprofundam. Mas Ele fala daqueles que recebem essa palavra em meio aos cuidados, os espinhos, cuidados, a fascinação das riquezas. E aqui a reação é de uma não concentração, desconcentrado, alguém que é desconcentrado, distraído. Alguns anos atrás o Senhor me falou algo tão forte, disse que Ele não ouve a apressados, distraídos e ocupados. Porque tem muita gente que tem se justificado com estas coisas, para não se aproximar do Mestre, não se aproximar do Senhor. Distraídos, ocupados e apressados. Pergunta para o seu irmão, tem algum desses sintomas na sua vida? Porque essas pessoas não se concentram. Não se concentram. E é interessante que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, cooperam para essa distração. Estávamos junto com os irmãos nos Estados Unidos, cuja grande ênfase é o mamon, as riquezas. Uma terra próspera. Todos sabem que trabalhando se consegue o que você deseja. Tem retorno. Eu estava falando com os irmãos sobre isso. E fiz uma pergunta, você quer ser rico? Tem pessoas a quem Deus confere riqueza, não tem problema nenhum. E quando Deus confere, Deus vai dar graça. Mas aqueles que querem ficar ricos, caem em laços, concupiscências nocivas. Eu estou me formando em gestão. Tudo aquilo que você construir vai exigir que você administre, invista o seu tempo. Você vai precisar de tempo, de atenção, de dedicação, e uma palavra bíblica para isso é consagração a estas coisas. Para manter. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Esses dias atrás conversei com um jovem que está querendo muito casar. Por que vocês estão rindo? Não sabem nem o que eu vou falar? Você já perguntou para o rei se ele quer que você case? Deus do céu. Esse jovem com muitos conflitos, porque teve um relacionamento com 2 moças. E não deu certo. Agora pasmem, olhem bem para cá.
Sabe por que não? Ele serve ao Senhor intensamente. É solteiro, mas já tem um encargo na igreja. Frutífero, cheio do Espírito Santo. E as moças não chegaram na altura. Se tiver alguma aqui, por favor, converse comigo depois que eu posso fazer uma ponte. É um partidão. Bonito, cheio do Espírito Santo, frutífero e já serviu. Mas é engraçado o papo. Eu estou vindo para cá e conversando com ele. Conversando. E ele questionando e falando, poxa, mas ela tem que ser uma mãe na igreja. Para me acompanhar. Porque eu já estou servindo. Ela precisa vir mesmo para pegar no arado, no batente, junto comigo. E aí, por conta dessa convicção que ele tem, imagina como a pobrezinha sofreu, que nem dizia meu pai, na sua unha, né? Imagina as exigências dele. Aí eu mandei uma mensagem e falei, fulano, a palavra diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a igreja deve se submeter a Cristo, ao marido como ao Senhor, ou melhor. Aí eu perguntei, de vocês dois, quem parece mais com quem? Você se pareceu mais com Cristo? Ou ela com a igreja? Ele atribuiu imperfeição para essa moça. A igreja é perfeita? E ele já estava desistindo dela. Eu falei, Jesus nunca desistiu da igreja. E não vai desistir. Mas aonde eu quero chegar? Quem é casado, a aplicação do reino na sua vida agora é você ser, de fato, eficiente conjugalmente. Mas quem é solteiro, como disse Paulo, pensa bem. Hoje você é livre. Quantos solteiros nós temos aqui? Levanta as mãos, solteiro, bem alto. E levanta rindo, porque você é livre. Se tem um solteiro perto de você, diz, a gente é livre, rapaz. Amém ou não? Encrencado é quem casa errado. Mas quem está solteiro ainda é livre. A palavra ela fica infrutífera, a semente fica infrutífera. Os cuidados do mundo e as fascinações da riqueza. Mas Jesus fala também daqueles que compreendem e frutificam. Uma outra reação. E o Senhor me mostrou que a reação aqui, desse quarto nível, são aqueles que somam o interesse, a profundidade e a concentração. Para frutificar, tem que somar as virtudes que foram rejeitadas pelos níveis anteriores. Tem que haver interesse, profundidade e concentração. Já estou terminando, irmãos, e quero terminar lembrando do percentual que Jesus traz aqui nesse contexto. Eu acho que você já deve ter observado que 3/4, 75%, se perde. A maioria se perde. No verso 15 de Mateus 13, Jesus revela a razão. Jesus diz, o coração desse povo está endurecido.
Eles ouviram de mau grado. Fecharam os seus ouvidos para não ouvirem. Não receberam no seu coração, não se converteram, não permitiram que eu os curasse. O coração desse povo está endurecido. É interessante que em Mateus capítulo 7, verso 13, verso 14, Jesus continua trazendo esse mesmo princípio desse percentual. Alguém questiona ao Senhor Jesus perguntando se são muitos os que se perdem. Jesus diz o seguinte: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos são os que acertam com ela. São poucos. 75% se perde, enquanto 25% prospera. E no verso 11 de Mateus 13, Jesus revela também por que prospera com essa minoria. Jesus diz o seguinte: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a eles não lhes é dado isso conhecer. O que significa? De novo a gente vai voltar para a questão do interesse e da busca. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 7, os versos 16 e 17, se não me falha a memória, Jesus diz o seguinte: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, do meu Pai, este conhecerá a respeito da doutrina, esse receberá revelação. A revelação depende do interesse, da motivação do nosso coração. Você quer fazer a vontade de Deus? Não sou eu quem pergunta nessa noite ao Senhor. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Quem procurar o Senhor vai encontrá-lo. Se o seu desejo é fazer a vontade do Senhor, você terá revelação da semente e da palavra do reino de Deus. Com certeza o Senhor vai mexer em todas as áreas da sua vida, progressivamente. Continua mexendo na minha até hoje. E eu louvo a Deus por isso. Eu quero orar com vocês nessa noite. Quero convidar a igreja a ficar de pé e quero convidar daqui à frente aqueles que têm interesse pela semente do reino, pela palavra do reino. Se a motivação do seu coração é fazer a vontade do Senhor, não importa quem é você, saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Ao vir aqui, começa a falar com o Senhor. Faz aquela oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Começa a falar com o Senhor. O Espírito Santo está me mostrando pessoas que estão em conflito aqui na frente, porque sabem que o Senhor vai mexer em algumas coisas da sua vida. Coisas que você confia, que você se agrada até, que você depende, coisas que você construiu, sonhos que você construiu. O Senhor está me mostrando uma moça aqui entre nós que construiu um sonho. Canta la massiria onde calabachu da massiria de calabaçu que tem. Tem um homem aqui que está temeroso, está com medo. O Senhor vai cuidar de você, meu irmão. Entrega, entrega. Interage com o Espírito Santo e diga: venha o teu reino, Senhor. Existem pedras que precisam ser retiradas, removidas da sua vida. Espinhos que precisam ser arrancados. Um caráter distraído, superficial, que precisa ser moldado pelo Senhor. Essa é a noite da transformação do seu interior, da sua mente, do seu coração, da sua forma de pensar. Há pessoas que não conseguem caminhar como discípulos do Senhor Jesus. Mas você precisa compreender que não tem outro jeito de seguir a Jesus, a não ser como discípulo. Ele ordenou que discípulos fossem feitos de todas as nações. Receba a graça nessa noite em nome do Senhor Jesus. Eu creio que são os obreiros que estão orando. Vamos orar mesmo uns pelos outros. Impõe as mãos. Vamos acolher os nossos amados irmãos. Os pastores podem abençoar aqui, por favor. Sua vida não será mais a mesma a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Quero profetizar sobre você boa terra, em nome do Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos, você que está aí no teu lugar. Vamos orar ao Senhor, para que
O Espírito Santo revele o teu reino. É importante destacarmos que não há um reino intermediário. A Bíblia fala sobre o reino das trevas e o reino do Filho do seu amor. Diante dessa verdade, nós não há como assumirmos uma posição de neutralidade. Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Hoje, por graça e misericórdia, o Senhor te dá a oportunidade da melhor escolha da tua vida, de dizer para Ele o sim e o amém. Dizer para Ele: Senhor, eu quero o teu reino, eu quero viver debaixo do teu governo, eu quero viver não mais dirigido pela minha vontade, que é frustrante, como Daniel citou aqui. A razão de tantos sofrimentos, a razão de tantas tragédias, é quando o homem recusa o governo de Jesus Cristo e passa a ser guiado pela sua própria vida, passa a ser guiado pela sua própria vontade. Mas bem-aventurado é aquele cujo Senhor é aquele que governa sobre ele. Bem-aventurado é aquela que submete ao governo de Jesus Cristo, que não diz apenas em palavras, mas em atitude: Senhor, venha a mim o teu reino e seja feita a tua vontade. Talvez você esteja aqui nessa noite vivendo debaixo de um jugo, vivendo debaixo de um sofrimento, de um forte conflito, porque você tem escolhido viver uma vida segundo a tua vontade. Você tem escolhido viver uma vida guiada pela tua própria vontade. Mas um Deus que é bom, um Deus que nos ama profundamente, morreu na cruz para nos salvar dos pecados e nos dar a oportunidade de vivermos o Evangelho do Reino, de vivermos guiados pela tua vontade, para ser Senhor da nossa vida. E você pode hoje, em nome de Jesus, viver uma vida segura, uma vida de passos seguros, decidindo ser guiado pelo governo, pelo senhorio de Jesus Cristo. Você pode fazer isso ainda, em nome de Jesus. Se você quiser hoje sair dessa vida centrada no ego e dizer: Jesus, governa a minha vida, você pode fazer isso em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, queridos. Pai, no nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Senhor, porque por tua graça, por teu amor, que é um amor imensurável, o Senhor nos inseriu no teu reino, Senhor, através de Jesus Cristo. O dia que nos arrependemos, o dia que reconhecemos que a nossa vida não tem sentido quando é guiada pela nossa própria vontade, o dia que dizemos para o Senhor: seja o nosso Senhor e Salvador, o Senhor nos inseriu no seu reino, e isso fez toda a diferença. Toda a diferença. Somos guardados, supridos, seguros, Senhor. Andamos seguros, porque o teu Espírito Santo, Senhor, tem guiado as nossas vidas, tem governado sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, quero colocar diante de Ti pessoas aqui nessa noite que deram um passo, entraram pelas portas através da fé, do arrependimento, Senhor. Que nessa noite, publicamente, solenemente, declaram não apenas com seus lábios, mas com atitude: Jesus Cristo é meu Senhor. Em nome de Jesus, que todo conflito, toda guerra interior cesse agora, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor estabeleça nessa hora um tempo de paz, um tempo de segurança, Senhor, um tempo de clareza, um tempo de restituição na tua presença, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, socorre aqueles que estão na dúvida, responde indagações aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero
declarar um tempo de segurança, de estabilidade espiritual, emocional, que só é possível em Ti, só é possível no Teu reino, Senhor. Toda dúvida, todo conflito que o inimigo tem tentado semear de alguma forma, o Teu reino é chegado. E quando o reino de Deus é estabelecido, toda treva é dissipada, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém aqui entre nós acometido por alguma enfermidade, alguém que está sofrendo por alguma dor, alguma doença, Senhor, seja curado agora em nome de Jesus também. Estenda as tuas mãos de graça, de poder, toca agora, cura em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Traga aos corações a alegria da salvação, renova espiritualmente, Senhor, em nome de Jesus. E dizemos com toda a convicção e alegria: venha a nós o Teu reino, venha a nós o Teu reino, que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa conduzir a nossa vida em nome de Jesus, para a honra, louvor e glória daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Senhor, aquele que reina, vive e reina para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Bendito seja o Senhor. Teu reino não tem fim. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Diga para o seu irmão: você é bem-aventurado, você é mais que feliz. Vamos adorar o Rei Jesus nessa noite. Não há outro como Tu, ó, Tu és Deus, Tu és o maior. Reinas sobre terra e céu, só Tu és Deus, Tu és o maior. Ele é o Senhor, Senhor da minha vida. Declare isso com alegria. Senhor do meu coração, a Ti levanto as minhas mãos para Te adorar e sempre proclamar Teu nome.
não há outro. Não há outro como tu. Só tu és Deus, tu és o maior. Sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior. Coloca sorriso e declare: Senhor, Senhor da minha vida, com alegria, Senhor do meu coração. Erga as tuas mãos e declare: a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar. Teu nome é santo, o teu nome é santo, santo, teu nome é santo, santo, santo és Jesus, 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 teu nome é santo, o teu nome, Jesus, 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 teu nome é Erga suas mãos e adore ao Rei Jesus nessa noite. Adoração é rendição. Se prostra no teu coração na presença do Rei nessa noite. Aproveita para beijar seus pés. Aleluia, aleluia. Abre a tua boca e canta um cântico novo ao Rei. Abre a tua boca e canta um cântico novo ao Rei. Abre a tua boca e canta um cântico novo ao Rei. Ao Rei, ao Rei, ao Rei, ao Rei. Venha ao teu reino sobre mim. Venha ao teu reino sobre nós. Venha ao teu reino sobre nós, Senhor. Venha ao teu reino sobre nós. Eu me rendo. Eu me rendo. Venha ao teu reino sobre nós, Senhor. Sobre nós, Senhor. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu me alegro em tua vontade, ó Rei. Eu me alegro, eu me alegro. Tua vontade é perfeita, boa, agradável,
agradável é tua vontade. Venha teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre nós. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Diga comigo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego, eu me entrego, eu me entrego. Suas mãos e declara: eu me rendo, 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 eu me rendo. Teu nome é santo. Teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo, teu nome é Igreja, mais uma vez, teu nome é
Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, como no céu. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu. Venha teu reino. Venha teu reino. Venha teu reino, Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Esta é a nossa oração. Venha teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, sobre o teu povo, tua igreja, sobre o teu povo, tua igreja, tua igreja. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Jesus. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, Jesus. Sobre o teu povo, tua igreja. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Jesus. Sobre minha vida, todo o meu ser. Sobre minha vida, todo meu ser. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Jesus. Sobre minha casa, minha família, sobre minha casa, minha família. Venha teu reino.
Jesus. Aleluia, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Teu reino venha Na vida do teu povo, Senhor. Na vida dos teus filhos, Senhor. Em nossa nação, Senhor. Sobre os povos, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. É chegado o teu reino, Senhor, sobre a tua igreja. É chegado o teu reino sobre as nações, Senhor. Aleluia, Senhor. E o teu reino será implantado sobre os povos, Senhor, através da tua igreja, através da vida de cada discípulo, totalmente rendido à tua vontade, vivendo neste mundo a tua vida, Senhor, o teu propósito. E assim o teu reino, Senhor, se alastra por toda parte. Aleluia, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Cada um de nós, Senhor, queremos ser aqueles, Senhor, proclamadores do teu reino. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.